Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de Zoologia dos Invertebrados 1. Hoje a gente vai entrar no filo Plateumintos, lembrando então aí, né, evolutivamente, na aula passada a gente falou sobre o filo Quinidária. A gente viu que ainda são animais que possuem simetria radial, e são animais que têm apenas 2 folhetos embrionários. E agora a gente vai passar para o filo dos Plateumintos, onde vai acrescentar agora o 3º folheto embrionário. E a gente vai ver agora, inicialmente, né, como introdução, o que muda, então, dessa diferença, né, dos animais diblásticos para os animais triblásticos. Então, a gente está passando de um filo, que era o Quinidária, para os filos dos Plateumintos. Então, o que muda aí? Agora a gente vai falar sobre animais que são bilaterais. Esses animais aqui, por ter essa bilateralidade, eles vão ter uma diferenciação. Então a gente vê aqui, ó, que a simetria radial agora, né, ela está passando para a simetria bilateral. Então a gente vai fazer um corte nesses animais e eles terão 2 lados iguais, será a imagem especular um do outro, vai ter a metade dorsal diferente da ventral e a metade anterior diferente da posterior, né? Então somente aí o lado direito e esquerdo que é a imagem especular. Estrelas e ouriços aí vão ter larvas bilaterais, sugere a simetria radial aqui vai ser secundária, né? Após o organismo estar na fase adulta. Eles são diploblásticos no início, né? Tem 2 folhetos embrionários e vão passar para triploblásticos ou triblásticos, que vai apresentar agora o 3º folheto embrionário, chamado de mesodermo. Então, o sistema inicialmente, que era um sistema digestivo fechado, com apenas uma compartimentação, né? Somente uma abertura, que seria, no caso, a boca, ele vai passar agora para um sistema digestivo aberto de boca e ânus. Então tem a entrada e tem a saída. O sistema nervoso, que era difuso conforme redes no corpo do animal, ele vai passar agora para altamente organizado. Tinha estrutura da cabeça, mas ainda não tinha a parte da cefalização, e agora a gente vai ver esse início da cefalização. A boca na frente, neurônios organizados em cordões longitudinais, sistema nervoso concentra-se anteriormente, e agora a gente vai ter a formação do cérebro. E a musculatura circular e longitudinal mais comum, também dorso ventral e oblíquo. Então a gente vai ter agora toda essa mudança aí para os animais que são bilaterais. A compartimentação, então, a gente tinha animais mais compactos, e agora a gente vai ter cavidades e epitélios apresentando aqui nesses animais bilaterais. Lógico que a gente vai ver uma evolução, né? Então iniciou-se essa bilateralidade aqui nos plateumintos, então ainda são animais com compartimentação menores, e essas compartimentações vão aumentando conforme a evolução aí nesses organismos. Então, essas cavidades permitem especializações, pois consistem em um espaço para novos órgãos, musculatura, sistema nervoso, entre outros sistemas. As cavidades criam um novo meio extracelular, mais simples, mais fácil de controlar do que no meio intracelular. E útil, por exemplo, para o desenvolvimento das gônadas, que vai facilitar aí no sistema reprodutivo. Aqui o celéntero, digestão, absorção, circulação, o esqueleto hidrostático, excreção e produção, fazia parte aqui desse celéntero. Tinha uma especialização limitada por múltiplas funções, e agora as cavidades são muito mais especializadas nos animais bilaterais. A saber, agora vai ter o tubo digestivo separado, vai ter o celoma, né, em alguns organismos. A gente ainda não vai apresentar o celoma agora nos plateumintos, mas a gente já tem os nematóides como pseudocelomados, e aí lá na frente, um pouquinho mais para frente, aí
os anelídeos já são organismos celomados. E já vai começar a apresentar sistema vascular aqui com vasos sanguíneos. Aqui a gente consegue ver, então, essa compartimentação. Essa compartimentação aqui a gente tem nos quinidários. Então, somente uma abertura, né, digestão extracelular aqui, né? Então, o sistema digestivo fechado. Não tem aqui, né, a formação do terceiro folheto embrionário, o mesoderma. Então, o ectoderma e o endoderma aqui ele é preenchido pelo mesóglea. E aqui nos novos animais, lógico que esse aqui não é a imagem ainda do plateuminto, mas de um animal que tenha celoma. Então, isso aqui já vai estar presente a partir dos anelídeos. Então, aqui a gente já vai ter a formação do celoma, que é uma cavidade que fica entre o mesoderma. Então, ele é todo recoberto pelo mesoderma. Aí, a parte gástrica ela vai estar separada aqui no meio. Esse celoma aqui ele vai dar origem a alguns órgãos. E o ectoderma normal aqui é a parte de revestimento. Tubo digestivo, então, vai ter boca, faringe, estômago, intestino e ânus. A passagem agora vai ser unidirecional, porque tem a abertura inicial e a final. E a epiderme pode revestir o intestino anterior e posterior em alguns grupos aí. Logo a gastroderme apenas no estômago. Animais pequenos ainda serão acelomados, que é no caso agora desse filo que a gente vai falar agora, dos plateumintos. Ainda vai ter difusão osmose aí para fazer o transporte. Então eles não terão ainda o sistema circulatório oficial aí para fazer esse transporte de água e nutrientes. O sistema de transporte de fluidos internos em animais grandes, que serão os animais acelomados, a difusão não atende à necessidade de transporte, porque agora eles serão animais com corpo maior. E humanos aí terão vísceras no celoma, mesotélio, que é chamado de peritônio, que vai ser essa película que vai recobrir os órgãos. Então aqui a gente vai falar dos plateumintos nesse primeiro caso, que são animais aí pequenos e achatados. Então aqui a gente ainda vai ter a difusão entre as células, ou seja, né, passagem pela membrana plasmática de célula em célula, e não vai ter um sistema circulatório aí para esses organismos. Depois a gente vai falar dos nematóides, que é pseudocelomado, e depois aí fica a parte dos anelídeos para os invertebrados 2, que já são animais celomados. Os vasos sanguíneos dos invertebrados sem epitélio próprio, é oposto aos dos vertebrados. Eles são delimitados pela membrana basal de células de tecido adjacente, e entre os epitélios tem entre epiderme e o mesotélio, e entre a gastoderme e o mesotélio. E aí só vai ter então o epitélio próprio dos vasos sanguíneos lá nos vertebrados. O pseudoceloma é a classificação, então espaço entre a cavidade gástrica e a parede do corpo, sem epitélio, vai ser preenchido com líquido ou substância gelatinosa. Historicamente aqui vai definir os asqueumintos, que são os vermes, né? E aí dentro dos asqueumintos é um grande filo que incorpora tanto os vermes achatados quanto os vermes cilíndricos. Aí aqui a gente já vai ter, né, dentro ainda dos invertebrados, ainda organismos protostômios, onde o blastóporo lá inicialmente, né, na embriologia, blastóporo, primeiro poro, formado lá na parte da gástrula, ele vai dar origem à boca, e somente lá após os equinodermatas, que ainda invertebrados, né, que eles são deuterostômios, que é onde o blastóporo, esse primeiro poro, vai dar origem não à boca, mas ao ânus. Agora a gente vai começar a falar realmente do filo dos plateumintos.
Então, as características gerais dos plateumintos aí, a riqueza, mais de 45 mil espécies, habitats podem ser terrestres, de água doce e marinhos, hábitos de vida podem ser de vida livre, simbiontes e parasitas, são animais triblásticos, então aqui a gente inicia então esse terceiro folheto embrionário. Todos os outros organismos a partir então dos plateumintos apresentarão o mesoderma. Eles são ainda protostômios, conforme a gente viu no slide anterior, ou seja, o blastóporo vai dar origem à boca. Ainda são animais acelomados porque acabou de aparecer o mesoderma e não vai ter cavidade dentro desse mesoderma. Parênquima ou mesênquima, aí, eles terão um tecido frouxo de origem mesodérmica, né? Então esse mesoderma apresentando aqui, ele vai apresentar o parênquima ou mesênquima, que é esse tecido de preenchimento. Eles vão ser bilateralmente simétricos e vai iniciar aqui a cefalização nesses organismos. Epiderme celular ciliada ou não, ou sincial nas espécies parasitas. Sincial aqui seria células com vários núcleos dentro de um mesmo membrana plasmática. Locomoção vai ser através de batimento ciliar ou contração da musculatura do corpo. A maioria vai ser hermafrodita, porém terão cópula cruzada. Parasitas apresentam estágios larvais de desenvolvimento, que vai ajudar aí, né, no parasitismo deles. O de vida livre tem desenvolvimento direto, ou seja, não vai passar por fase larval. E ausência de sistema circulatório e respiratório, tá? Isso aqui, vamos lembrar, então, vai ocorrer por difusão, porque ainda são animais pequenos e achatados. Filoplatelmintos, eles conseguem fazer regeneração, eles têm a formação de blastemas no local, que são acúmulos de células totipotentes. Células totipotentes são células que têm a capacidade de se transformar em outros tipos celulares, fazer essa diferenciação, como se fossem células troncos. Esses blastemas podem originar-se de células já diferenciadas, como as células musculares. Aqui a gente consegue ver, então, o tempo de regeneração que ele vai levar, então, o ritmo e padrão de regeneração. Então, a cabeça aí, ele vai se regenerar de uma forma mais rápida e a cauda aí vai demorar em torno de 16 dias para ele começar a fazer a regeneração. Mas, se dividir a planária, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, eles vão formar, então, 7 organismos diferentes. Eles têm esse nome plateumintos aí, porque são de vermes, mintos, e pláteos de achatados, então são considerados vermes achatados. São achatados dorso-ventralmente. Alguns, eles começam ao início de se transformar em cilíndricos. Em geral, são pequenos, redução dos caracteres, vai ocorrer a difusão eficiente para o transporte de líquido, porque eles não têm sistema circulatório e respiratório. Por isso aí, a ausência de celoma e sistema circulatório. Eles possuem 4 classes, divididas aqui, né, em tubelária, que é de vida livre, são os mais antigos e geralmente não causam malefícios. E tem 3 classes aqui que estão ligadas ao parasitismo, que é a classe trematódia, monóide e cestoida. As principais diferenças aqui entre os plateumintos e os poríferos e os quinidários é que os plateumintos eles mostram-se mais evoluídos que os poríferos e quinidários por apresentarem simetria bilateral, um sistema nervoso com gânglios, mesoderma como um terceiro folheto germinativo embrionário, camadas e feixes musculares e gônadas de forma interna. Agora a gente vai ver cada uma dessas classes. A gente vai iniciar pela classe, então, dos livre-natantes, né? De vida livre, na verdade, né? A classe tubelária, e os principais organismos aí são as planárias. Eles são ovais,
ou alongados e achatados. Quanto maior, mais achatado ele é. Eles vão ter projeções na cabeça, são chamados de tentáculos ou aurículas. Eles são pequenos ou microscópicos, mas podem chegar até 60 centímetros. A maioria das espécies marinhas, algumas espécies de água doce e outras terrestres aí, mas necessitam estar em ambiente úmido. 3.000 espécies descritas e a maioria em ambiente tropical. Aqui a gente tem uma imagem de uma planária. Aqui a gente consegue ver, então, várias formas de planárias, onde são menorzinhas, maiores, né, mais gordinhas aí. Então, tem vários tipos de formas dessas planárias. Aqui a gente tem também outras, né? Por exemplo, essa aqui bem mais compridinha. Essa outra aqui na classe tubulária, né? Então a gente tem vários tipos aí de formas. A epiderme vai ser densamente ciliada e na tubelária aí, referente ao movimento em redemoinho de partículas observado na epiderme de indivíduos vivos. Por isso esse nome tubelária aí de movimento em redemoinho. Epiderme, às vezes cincial, ou seja, né, vai ter vários núcleos aí dentro de uma célula e não terão cutícula ao redor da epiderme. Numerosas células glandulares na epiderme ou no tecido muscular, e essas células têm prolongamento para fora do corpo e vão facilitar aí na movimentação. Glândula frontal comum, caráter basal, função em debate, mas vai ajudar aí na parte da defesa, produção de muco para locomoção e também para adesão. Tem os raptitos, típico de todos os tubelários, a produção de muco para locomoção e formação do casulo. Eles também utilizam como repelente de predador e são secretados por glândulas epidermais. Eles possuem músculo dorso-ventrais e obículos incomuns, mais frequentes em espécies grandes, que vão precisar se movimentar com os músculos com maior frequência, e possuem fibras musculares, em geral, aí, fibras lisas. Aqui a gente consegue ver, então, as glândulas frontais para a liberação desses mucos. Aqui a gente tem os raptidoides, que são liberados aqui de forma lateralmente, ficam entre as células ciliares. A locomoção, eles podem fazer deslizamento via cílios, podem fazer rastejamento, natação, contorção ou giros, retração e extensão, cambalhotas, ponte de secreção, entre outras, e também movimentos peristálticos só para misturar o alimento. Aqui a gente consegue ver então, né, nesse primeiro aqui eles vão fazer a locomoção por cílio. Aqui a parte de retração e extensão. Aqui em cima que é a parte do nado, ondulações corporais. Ondulações musculares aqui para fazer movimentação na terra. Aqui o peristaltismo para movimentar o alimento dentro. A locomoção ciliar aqui em cima de, por exemplo, galhos. Na ponte de secreção aqui, através da liberação de muco. E aqui a gente tem o que faz a movimentação através de cambalhotas. O parênquima aí, que vai ser o tecido conectivo, é o tecido entre a parede do corpo e o tubo digestivo, de origem mesodérmica. Então vai ter a de origem ectoderma, formando aí a parede do corpo, endodérmica formando o tubo digestivo, e o parênquima vai estar de origem mesodérmica entre esses dois tecidos embrionários. Animais grandes, o parênquima com poucas células em matriz fibrosa, similar a mesóglea.
que a gente viu lá nos quinidários. E animais pequenos, os parênquimas com pouca matriz extracelular ou 100% celular, sem matriz. E as células encontradas no parênquima aí são células de substituição epidermal, células de reposição epidérmica. Tem os neoblastos aí, que são células novas que vão servir como totipotentes, ou seja, né, vão conseguir se diferenciar em outros tipos celulares. Eles têm os cromatóforos, que são células pigmentares, e célula parênquimal fixa, que vai auxiliar no transporte. Aqui a gente vê então a parede corporal. Aqui a produção as células ciliares, os raptitos aqui liberados pelas glândulas raptitoides. Aí abaixo tem a epiderme, a membrana basal, aí vai possuir a musculatura circular, a musculatura diagonal e a musculatura longitudinal. Depois aí vai apresentar o músculo dorso ventral e as células de raptitos aqui, que vai ajudar então na liberação dos raptitos aqui próximo às células epiteliais. Sistema digestivo. Então é um tubo digestivo geralmente em fundo cego. Os dejetos eliminados pela boca, um ou vários anos em animais grandes, onde a ingestão seria complicada. E a forma do estômago vai depender do tamanho do organismo. E tricádida, policádida são nomes que referem-se ao número de ramificações do estômago. E animais grandes aí vão possuir mais ramificações. Aqui a gente consegue ver então a parte da ramificação do estômago. Então, conforme maior aqui, eles vão começar a produzir essas ramificações no estômago. Eles vão aumentar o local de contato com o alimento. Sistema digestivo e alimentação. Então, a boca no centro do corpo, de forma ventral, vai possuir faringe simples, plicada ou bulbosa. Vai depender aí de como que é a forma da alimentação deles. A faringe ela pode ser reversível. Eles são carnívoros, vão consumir animais vivos ou mortos. E aí aqui a gente tem alguns organismos que eles se alimentam, tipo protozoários, rotíferos, larvas de insetos, pequenos crustáceos, briozoários, tunicados, entre outros. Alguns comem algas diatomáceas, zooxantelas às vezes, e espécies parasitas dentro da tubelária são raras. Aqui a gente consegue ver a faringe simples. O alimento aqui vai ser algas, bactérias e protozoários. Então a gente consegue ver aqui a boca e a parte da faringe simples. Nesse caso aqui, a faringe plicada são espécies predadoras e vermes parasitas. Então aqui, ó, a boca, a faringe agora ela já vai formar essa região aqui ao redor antes de vir para o estômago. E a faringe bulbosa, que são espécies parasitas, então ela vai ser um pouquinho mais larga aqui antes de entrar para o estômago. A predação envolve a presa ou agrudam no substrato. Às vezes vão ter probóscides reversíveis separadas da boca com acúlios para grudar na presa. As presas são engolidas inteiras ou são sugadas. Eles possuem aí na parte da boca então enzimas proteolíticas que vão fazer a degradação aí de proteínas e vai fazer digestão extracelular e absorção intracelular via fagocitose. Aqui a gente consegue ver alguns organismos com probóscites e aí eles colocam a probóscite para fora e vai facilitar então a fazer o sugamento desses indivíduos. Aqui, por exemplo, ele está engolindo, né, um poliqueta que está dentro dos anelídeos e ele engole ele por inteiro. Planárias de água doce.
eles aguentam longos períodos sem se alimentar. Parênquima, que parte do tubo digestivo, gônadas, podem ser digeridos e absorvidos, depois eles conseguem fazer regeneração. O animal pode emagrecer até uma parte de 300 do seu peso original. Comensais em brânquias de crustáceo e manto de moluscos. E parasitas intestinais de ouriços do mar. O sistema nervoso pode ser variável, vai ser do tipo ganglionar. Em geral, aqui eles vão possuir um cérebro e duas cordas ventrais longitudinais e vão ter as comissuras, que vai formar um aspecto de escada que vai fazer a ramificação de um cordão para o outro. Terão olhos simples, comum, e estatocistos em espécies pelágicas ou intersticiais, que vão ajudar na movimentação. Aqui a gente consegue ver, então, o sistema aqui, né, de uma planária. Então, a parte da cabeça, parte da cauda, a boca aqui, como foi falado, voltada para baixo, na parte ventral. Aqui a gente consegue ver, então, a parte dos gânglios aqui, né, que é ganglionar, sistema nervoso. Puxa esses cordões aqui por todo o corpo e aí eles vão fazer as ligações para fazer a movimentação. E os olhos aqui são simples no início. Aqui a gente consegue ver então a parte da faringe após a boca. A reprodução assexuada vai ser por fissão transversal, observada nas grandes planárias de água doce. Ocorre uma regeneração após a separação. O plano de fissão geralmente se forma atrás da faringe e a separação parece depender da locomoção. A paratomia, o corpo do adulto ele se diferencia em uma cadeia de zooides, e são brotos, antes que a fissão os separe em novos indivíduos. Então eles vão aparecendo como se fossem brotos, depois eles se separam. A arquitomia, que é a diferenciação e regeneração que vai ocorrer após a quebra da planária, que pode não ocorrer pela própria vontade da planária. E a reprodução sexuada, então todos os tubelários, aí, exceto poucas espécies parasitas especializadas, elas serão hermafroditas e elas vão se reproduzir por copulação cruzada e da fertilização interna. Então eles são ovíparos, produzem poucos ovos, com desenvolvimento lestotrófico, aí vão utilizar vitelo para o desenvolvimento, e vai ser direto. Então eles já vão sair do ovo, já vai parecer muito o indivíduo adulto, vai apenas crescer. Alguns policládios marinhos aí, grandes produzem numerosos ovos que se desenvolvem em larvas planctotróficas. Então, nesse caso aqui, então, vai ser de forma indireta. Gônadas em formas de saco e encerradas em um epitélio, sendo dessa forma separadas do parênquima circundante. Espermatozoides biflagelados na maioria. E transferência do esperma envolve cópula e geralmente recíproco. Um libera o espermatozoide no outro. Aqui a gente consegue ver então a reprodução, a parte da cópula. Então eles vão ter aqui o poro genital na região posterior, vão ter a bolsa copulatória, a parte da vagina, e aí eles vão fazer copulação cruzada, vão liberar aí os ovos, que vai ficar tipo uma espécie de um casulo, e já vão liberar, esse casulo já vai sair jovens planárias e apenas vai crescer em aumento das células. Aqui a gente consegue ver também a troca de material genético na copulação. Aqui a gente consegue ver também essa parte da copulação. E agora a gente vai falar da classe trematoda, né? Então, inicialmente a tubelária de animais de vida livre, e a classe trematoda já vai iniciar então os organismos parasitas. A classe trematoda são plateumintos incluídos
em neodermatas, que são parasitas cuja epiderme foi substituída pela neoderme, que é um tecido novo. É um tecido cincial que oferece proteção e permite absorção de nutrientes. Tem duas subclasses que são reconhecidas, que é a digênia, que é o acetábulo ventral fortemente muscular, grande interesse médico e econômico, e a aspidogastre, que o acetábulo ventral aí grande e dividido em septos. Então a gente tem aqui a fascícula da subclasse digênia e o aspidogaster da aspidogaster. Então a gente consegue ver aqui que esse acetábulo aqui ele é dividido em vários septos. Na subclasse digênia são endoparasitas comuns em todas as classes de vertebrados. Eles vão estar presentes aí no trato digestivo, bexiga natatória ou urinária, sistema circulatório, fígado e pâncreas. Possuem cerca de 11.000 espécies descritas e ciclo de vida inclui 2 ou mais estágios infectantes. Digênia significa 2 gerações, né? Então eles vão geralmente precisar se transformar em uma larva para infectar um hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui, né, então a gente vê dentro do intestino aqui de bovinos e ovinos, vão liberar a cápsula com os ovos dentro. Eles vão eclodir, vão formar aqui as primeiras larvas, chamadas miracídio. Esses miracídios eles conseguem penetrar aí, algumas espécies de caramujo. E o caramujo vai liberar a segunda larva, chamada de cercária. E aí essa cercária ela consegue fazer a penetração aí nos tecidos dos vertebrados. A morfologia externa, eles vão ter corpo achatado dorso-ventralmente, alguns grossos e carnudos, outros longos e filamentosos, geralmente chamados de fascíolas, formas de fígado ou folha, conforme a gente vê na imagem. Presença de ventosas que impedem o desalojamento e auxiliam na alimentação. Essas ventosas vão estar aqui próximo à boca. Vai ter a ventosa oral ao redor da boca e a ventosa ventral mediana ou posterior, a formação do acetábulo, aí, a fixação ao hospedeiro. E a gente consegue ver que as duas, ventosa ventral, ventosa oral, tá? Ventosa oral aqui e a ventral aqui. Aqui a gente tem uma espécie, Prostogomus ovatus, da subclasse Digênia. Ele, em 3 espécies, eles são comuns em 3 espécies de aves aquáticas da região sul do Brasil. E a gente consegue ver aqui a diferenciação de um para o outro, de uma espécie para outra. O corpo, revestido pela neoderme, músculos circulares, longitudinais e diagonais. A função dessa neoderme aí, que vai ser essa derme nova, né, que vai aparecer, vai ter proteção contra enzimas do hospedeiro, difusão de resíduos nitrogenados, local para troca gasosa e absorção de nutrientes. Sistema digestivo incompleto aí, desses organismos. Então ele vai iniciar da boca e vai até longos secos intestinais. A digestão extra intracelular nos secos intestinais. A nutrição aí, células e fragmentos de células, muco, fluido de tecidos ou sangue do hospedeiro. Aqui a gente consegue ver essa espécie Clonox sinensis. Então tem a ventosa da boca, ventosa ventral. Ele vai passar aqui pela parte da faringe após a boca, vem por intestino bifurcado aqui,
Esse intestino ele vai vir, então, próximo aqui ao poro excretor, porém é um sistema digestivo incompleto, então ele não vai sair aqui em 1 ânus. Eles vão possuir aqui nas laterais, então, os ovários. O receptáculo seminal aqui vai ficar nessa parte do meio. E aqui, nessa parte, vai ficar a parte do testículo. Esse poro excretor ele vai apenas liberar, então, as excreções desses organismos sem ser as fezes. E eles vão estar ligados aqui, né, aos túbulos de Malfig, aos túbulos excretores, que vão retirar as excreções aí dessa mesoderme para liberação aqui pelo poro excretor. As trocas gasosas vão ocorrer por difusão e eles podem ser anaeróbicos facultativos, dependendo aí do local onde eles estiverem parasitando. Excreção através dos prótos nefrídeos, no miracídio, na cercária e no adulto, e 2 longos tubos coletores aí, a bexiga e o nefridióporo, como a gente viu. A gente tem os túbulos coletores aqui que vem desde próximo à faringe até a bexiga, aqui no meio, e vindo aqui para o nefridióporo, que é o poro excretor. Os gânglios cerebrais, eles possuem sistema nervoso, um par de gânglios cerebrais, anterior dos quais parte cordões nervosos, pracental posterior. Os órgãos sensoriais, aí, eles vão ter papilas sensoriais e ocelos, que ocorrem em miracídios e cercárias, que vão ajudá-los a chegar até o hospedeiro. A reprodução, eles vão ter sistema reprodutivo, o neóforo, que vai ter ovário e vitelário. A maioria vão ser hermafroditas também, com fecundação cruzada interna, com exceção do esquistossoma, que vai ser dioico. A produção elevada de ovos, aí de 10.000 a 100.000 vezes maior que em espécies de vida livre, conforme a gente viu lá nas planárias. Ciclo de vida, então eles vão ter primeiro hospedeiro e intermediário, que vai ser o molusco aí, e o gastrópodo, e o segundo hospedeiro intermediário, que pode ser artrópodes ou peixes. E o hospedeiro definitivo aí vai ser um vertebrado, no qual vai ocorrer a reprodução sexuada. Então, quando a gente fala em hospedeiro definitivo e intermediário, o hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada e o hospedeiro intermediário é onde vai ocorrer a reprodução assexuada. O ciclo aqui, então adultos vão estar no hospedeiro definitivo, vai ocorrer cópula, liberação de ovos, vai ocorrer o embrionamento, vai ter a formação do miracídio, isso aqui já fora do hospedeiro definitivo. Em meio aquático, então, essa larva ela vai penetrar no hospedeiro intermediário, que vai ser um gastrópodo. Eles vão formar esporocistos, então, nesses esporocistos será a reprodução assexuada. Aí vai formar a rédia aí, ou esporocisto de segunda ordem. Ele vai ser liberado, vai se romper e formar a segunda larva, que é a chamada cercária. E aí ele vai sair do hospedeiro intermediário e vai entrar no novo hospedeiro. Esse novo hospedeiro aqui, então, vai ser o hospedeiro definitivo, onde ele vai se transformar no verme adulto. Esse verme adulto ele vai se transformar sexualmente maduro, vai fazer cópulas, liberação de ovos e retornamos aqui, então, para o início do ciclo. Aqui a gente tem, então, um ciclo onde a gente tem como hospedeiros definitivos aqui o homem e alguns animais vertebrados. Aqui dentro, então, vai ter vai ter a cópula, vai formar, então, os ovos embrionados. Esses ovos eles vão se romper, formando o miracídio. O miracídio vai sair, vai se penetrar no caramujo, então ele vai vai se transformar em esporocisto, rédia, cercária. Cercária vai sair,
vai, geralmente aí, elas vão insistem em se aderem à vegetação. Aí as metacercárias, elas podem ser ingeridas por ovelhas, gados ou ser humano, e aí aqui dentro essa cercária vai se transformar nos indivíduos adultos, nas facíolas adultas, que vai ocorrer de novo a reprodução sexual e o ciclo continua. Aqui a gente tem... Opa, deu uma travada aqui, só um pouquinho. Então aqui, pessoal, a gente tem o indivíduo adulto da facíola, aqui o ovo embrionado, aqui a eclosão do ovo, e aqui a imagem do esporocisto e da cercária. Aqui a gente tem, então, as características de cada um dessas formas, né, dos estágios. Então, o ovo aqui, ele vai estar em água, vegetação, dispersão de infecção direta. O miracídio também vai estar em água, o esporocisto vai estar dentro do caramujo, a rédea dentro do caramujo ainda, a cercária já vai estar na água, a metacercária ele já vai estar na água, vegetação ou também já dentro do hospedeiro, e dentro o adulto já vai estar dentro dos vertebrados, né? Então aqui a gente tem todas essas diferenciações em papel, anatomia, nutrição, reprodução e progênie. E aí eu vou deixar depois para vocês fazerem a comparação, né? É só dar uma pausa aí no vídeo e fazer a comparação de cada uma, então, dessas diferenciações. Aqui a gente tem, então, o ovo embrionário, então o miracídio, o esporocisto, que vai se transformar aqui na rédea, a rédea vai se transformar na cercária, e depois a metacercária, que vai ser ingerida aí através dos alimentos. Então aqui o ciclo de vida do esquistossoma mansoni, como a gente foi falado, então eles serão dioicos, terá o macho e a fêmea, o macho vai ser menor que a fêmea. Vai ser muito parecido o ciclo, porém agora a gente tem animais que não são hermafroditas. Dentro do hospedeiro definitivo, então eles vão fazer o acasalamento, liberar os ovos, vai sair também através das fezes, vai se transformar de miracídio na água, vai dentro do hospedeiro intermediário, então, né, se transformar aí no esporocisto, liberação da cercária, e vai penetrar novamente, então, o organismo do hospedeiro definitivo, e assim continua o ciclo. Aqui a gente tem a imagem, então, do esquistossoma, a fêmea e o macho é menor que a fêmea, a fêmea vai fazer esse abraço aqui para fazer a fecundação. Na verdade, o macho, né, vai abraçar, a fêmea ela é mais fina e mais comprida, o macho ele é mais gordinho e menor. Aqui a gente consegue ver a cercária do esquistossoma mansoni, então ele vai ter toda essa parte aqui para ele conseguir fazer a penetração, e a parte da cauda aqui para ele conseguir fazer a movimentação. Eles vão depender muito aí, né, dos hospedeiros intermediários, e alguns aí pode ter 2 hospedeiros intermediários, então, né, então como a gente vê aqui nessa imagem, são ciclos de vida aí da Faciliopsis busci, dos Paragonimus, o Stermani, e da Clonorchis sinensis, tá? Então, cada um desse aqui vai ser responsável, né, por um tipo aí de artrópode, né, de molusco, e um tipo de artrópode ou peixes, né, ou também aqui algum tipo vegetal, tá? Então eles, por exemplo, nesse primeiro aqui, o miracídio, todos eles terão miracídio, todos eles terão esse molusco como primeiro hospedeiro intermediário, vai formar as cercárias, os 3 também. Um aqui vai ter como hospedeiro
o segundo hospedeiro intermediário, o peixe, aqui um artrópode, que é a planta, e aí eles vão passando para os hospedeiros definitivos. E eles podem ocupar espaços diferentes, né? Por exemplo, esse aqui primeiro, que seria da fascícula, o sistema intestino, sistema digestivo, aqui os pulmões, no Paragonips, e no Chlornyx, o fígado. Aqui é o que a gente acabou de falar ali, né? Que alguns podem estar encontrados nos pulmões, outros nos fígados e outro no intestino, tá? Aqui é o ciclo de vida também, vai ser muito parecido, né? Que apenas vai aparecer, então, o segundo hospedeiro intermediário. Aqui a gente tem os representantes aqui da eritema pancreático, que esse parasita vive nos ductos pancreáticos de humanos, bovinos, ovinos, suínos, macacos e camelos, encontrados em muitos lugares do Oriente, em algumas áreas da América do Sul. Seu ciclo de vida aí vai envolver 2 hospedeiros intermediários também. Nesse caso vai ser o caramujo e o gafanhoto. Num processo de amadurecimento que leva até 2 anos. E a infecção do hospedeiro definitivo se dá quando ele come o gafanhoto ou algum hospedeiro infectante. Aqui a gente tem o ciclo de vida do Eurythrema espécie. Então ele também vai passar aqui pelo ovo, miracídio, vai pegar o hospedeiro intermediário primário, vai liberar o esporocisto com a cercária ela vai penetrar aqui, no caso, o hospedeiro intermediário secundário, e a vaca se alimentando, então, né, por exemplo, do gafanhoto, junto ali do capim, ela vai adquirir, então, esse plateuminto aí dentro do seu sistema digestivo. Agora a gente vai falar sobre a classe Monógea. Então, as características gerais: cerca de 1.100 espécies de ectoparasitas com afinidades por vertebrados aquáticos, especialmente peixes, mas anfíbios e répteis também são hospedeiros. Possuem filamentos branquiais, superfície corporal, boca, cloaca, narinas dos peixes. Algumas espécies encontradas na bexiga urinária de rãs e tartarugas, umas espécies parasitas, parasita o olho de hipopótamos. Eles são achatados dorso-ventralmente, possuem um grande órgão fixador posterior, chamado de raptor, ou também obstaptor. O raptor pode possuir ganchos pequenos ou grandes, ventosas e sistema de ancoragem combinados entre si. E o tamanho maior aí possui de 1 a 5 milímetros e alguns podem atingir até 20 milímetros, então são organismos bastante pequenos. Então, conforme a gente vê aqui, eles possuem aqui na parte posterior o órgão fixador deles, chamado de raptor, onde eles podem ter então as ventosas ou ganchos para conseguir se segurar, e a boca aqui vai ficar na região ventral, a próxima oral aqui. Aqui a gente consegue ver as imagens, né, da parte onde eles se fixam. Aqui a gente consegue ver então, né, a parte onde ele vai se fixar. Aqui onde é a parte dos testículos e ovário. E aqui uma outra imagem dele, né, feito de microscópio. E aqui a parte das ventosas aí do raptor. Aqui a gente consegue ver então como que eles se fixam. Eles podem ser então de forma ectoparasita, essa espécie aqui, Benedenia espécie,
nesse peixe aqui eles conseguem então se fixar em vários, né, na parte externa do peixe. O corpo do adulto é composto por cabeça, tronco e o raptor, que vai grudar na superfície do hospedeiro. A cabeça pode apresentar ventosa oral muscular, ou ao redor da boca, ou glândulas adesivas nos órgãos da cabeça. A neoderme vai ser coberta por microvilosidades, que vão aumentar a área para tomada de nutrientes através da parede do corpo para suplementar a ingestão através do trato digestivo. Então, eles vão conseguir também fazer a alimentação através dessa neoderme. O sistema digestivo também é incompleto. Possui boca, faringe e secos intestinais. A faringe vai secretar também proteases para digerir a pele do hospedeiro. Facilita a ingestão de sangue e células do hospedeiro. Muitos monóides se alimentam exclusivamente de muco e células superficiais da pele do hospedeiro. A excreção é feita através de protonefrídeos, possui metabolismo aeróbico e espécies podem causar prejuízos econômicos em tanque de piscicultura. Aqui a gente consegue ver a morfologia, então as diferenças, né, de espécies para outra. Então eles conseguem ter aí um dimorfismo muito grande, dependendo de uma espécie para outra. A reprodução, eles vão possuir sistema reprodutivo neóforo. Eles são hermafroditas. Fecundação cruzada e interna. O desenvolvimento vai ser indireto, então vai ter a larva. Essa larva é chamada de oncomiracídio. Vai ter produção de ovos. A produção de ovos ela vai aumentar com o aumento da temperatura da água. Aqui a gente tem uma imagem dessa espécie de Cocotelli saginata. O ciclo de vida do ovo eclode uma larva ciliada, que é o oncomiracídio, onde se fixa o hospedeiro ou nada pelo ambiente antes de fixar, e a metamorfose da larva em verme adulto. Então, liberou o ovo, ele vai se transformar, esse ovo vai estar logicamente embrionado, ele vai se transformar na primeira larva, o oncomiracídio, vai grudar na pele do hospedeiro definitivo e, consequentemente, aí ele vai se transformar no verme jovem e vai crescer. Aqui a gente tem hospedeiro quelônico e polistomos. Aqui no ar a gente consegue ver a tartaruga do Mediterrâneo. Uma tartaruga de água doce nativa, pesquisada no sul da França, perto de Balanos. No 2 aqui, 2 polistomos sobre a membrana nictante da tartaruga. No C aqui, a gente tem o polistoma do olho. A seta aqui, ela vai indicar, então, a localização do ovo em forma de diamante que caracteriza os polissomos do olho. E no D aqui, a gente tem o polissoma da bexiga, da tartaruga, da lagoa europeia. E a seta, ela vai indicar a localização do ovo em forma de pera, que caracteriza a bexiga e os polissomos da faringe. Então, aqui são organismos que estavam parasitando, né, a tartaruga, e foram retiradas e viram que eles já estavam aqui de forma reprodutiva. Aqui são parasitas de sapos girinos. E agora, por último, a gente vai falar da classe Cestoda, onde a gente tem aí as conhecidas solitárias, né? A gente tem até uma charge aqui. Ei, tem alguém aí? Oi, ó, que solidão, né? Então, aqui a gente tem as famosas solitárias, bem conhecidas aí dentro do filo dos plateumintos. Classe Cestoda, cerca de 3.400 espécies de endoparasitas do trato digestivo de vertebrados. Nome popular aí, solitárias ou tênias, ou também taênias. Corpo delgado, achatado dorso-ventralmente.
Verme adulto em forma de fita, pode atingir, esses aqui já são grandes, né? 25 metros de comprimento. O corpo revestido pela neoderme e não possui cílios. A morfologia. O corpo é dividido em 3 partes, que é o escólex, cabeça, a parte da cabeça aqui. É pequena em forma de botão, apresenta ventosas ou ganchos para fixação no hospedeiro. Tem o colo, está abaixo da cabeça, que é a região estreita, proliferativa, forma novas proglótides por mitose. E tem o estróbilo aqui, que é o tronco todo segmentado, e cada segmento chama proglótide, conforme a gente vê aqui, né? Um proglótide aumentado. Proglótides jovens, proglótides maduras, vai por aparelhos reprodutor masculino e femininos completos. E as proglótides, elas vão conseguir se separar também para fazer reprodução assexuada. São endoparasitas intestinais de vertebrados. Então, vai possuir o corpo, o escólex, que é essa parte da cabeça aí, mais o estróbilo. O escólex com ganchos e ventosas para fixação, e estróbilos aí vai formar as proglótides linearmente arranjadas. Eles terão ausência de trato digestivo, por eles serem bastante grandes em algumas espécies. Nutrientes absorvidos diretamente do hospedeiro através da neoderme. Então, cada proglótide consegue fazer absorção, então, né, do hospedeiro. Metabolismo anaeróbico, trocas gasosas pela parede corporal, musculatura bem desenvolvida, sistema nervoso, sistema nefridial e musculatura longitudinal. Eles vão estender-se através das proglótides. O ciclo de vida da Taenia solium, que está presente no porco. Então, o homem, né, ele vai ingerir a carne mal cozida, que vai estar contaminadas aí por cisticercos. Esses cisticercos, eles vão chegar aqui ao intestino delgado, e aí lá dentro do intestino delgado, eles vão iniciar a formação de uma tênia. Essa tênia vai ficar grande, vai engravidar a proglótide vai ser liberada. Essa proglótide liberada nas fezes aí, elas vão contaminar, né, através do alimento aqui, o hospedeiro intermediário, que é o porco. Aí aqui dentro do porco, ele vai sair do sistema digestivo, vai para a musculatura, onde eles vão se encistar e formar aqui o cisticerco, e o homem consumindo a carne mal cozida, novamente o ciclo continua. A Taenia solium, então, ela está ligada com a carne do porco, e a Taenia saginata está ligada aí à carne de vaca. Estruturas para adesão a hospedeiros, então, na Taenia solium vai ter ganchos e ventosas. Na Taenia saginata vai ter apenas ventosas, e tem aqui essa outra espécie que não é muito comum aqui no Brasil, que vai ter um suco adesivo. Na verdade, ela também não está muito ligada aí ao que a gente vai estudar agora. Então, morfologia aqui é o escólex, a Taenia solium, a Taenia saginata, que então vai possuir o gancho, aqui não tem gancho. Os ovos, então vai ter o embrióforo aqui, uma casca protetora. Essa casca protetora aí, ela vai auxiliar para que esse ovo ele não seja digerido. O embrião hexacanto ou cosfera, que vai ter 6 acúlios, que são essas regiões aqui, ó, onde ele vai grudar depois, né? Que esses acúlios são os ganchos que vão ser formados. A morfologia do cisticerco, então, é um estágio larval da tênia. Vai ser uma vesícula cerca de 1 centímetro de diâmetro, que se forma, segundo a espécie, nos músculos ou sob a língua do porco ou do boi. Aqui a gente tem, então, a Taenia solium, o cisticerco,
Então, nesse caso aqui, esse cisticerco ele vai estar no porco. E aí ele vai ficar encistado dentro da musculatura do porco. Ele é conhecido também por canjiquinha, né? Porque ele forma essas bolotinhas brancas aqui na carne. Então, esse aqui é o cisticerco em uma carne de um porco contaminado. A proglótide grávida, né? A da Taenia saginata, ela vai ser um pouquinho maior. E essa aqui é da Taenia sólio. Aqui são outras imagens aqui microscópicas da Taenia saginata, que é um pouquinho maior da Taenia sólio. As diferenças morfológicas vai estar no tamanho. Da Taenia sólio, elas podem chegar de 2 a 8 metros e da saginata até 12 metros, de 4 a 12. As proglótides da Taenia aqui vai ser de 8 a 100 proglótides. Desculpa, 800 a 100 a 1000. Não, voltar para a aula de matemática, né, professor? De 800 a 1000 proglótides, enquanto que a da Taenia saginata pode ter de 1000 a 2000. E os ovos e proglótides grávidas aqui pode liberar até 50 mil ovos e aqui de 8.000 a 100 mil ovos. A biologia do parasito. Então, habitats, o verme adulto, intestino delgado do homem. A cisticerco aqui pode estar ligado ao sistema nervoso central e músculo do hospedeiro intermediário. A longevidade do verme adulto pode ser até 25 anos, então uma pessoa que estiver solitária aí, né, não vai estar tão solitária assim, ela vai estar junto com ele por muitos anos. Reprodução, ela pode fazer autofertilização e fertilização cruzada. Ciclo biológico é heteroxênico, então vai ter 2 hospedeiros. Nesse caso, o hospedeiro definitivo vai ser o homem, onde vai ter as formas adultas do verme e vai conseguir fazer a reprodução sexuada. E o hospedeiro intermediário, o boi na saginata e no porco a Taenia sólio, onde vai formar a larva cisticerco e reprodução assexuada. A teníase e a cisticercose. Então, a teníase é a presença da forma adulta da Taenia sólio da Taenia saginata no intestino delgado do homem, que vai ser o hospedeiro definitivo, e a ingestão de carne crua ou mal cozida. E o cisticercose vai ser a presença da larva nos tecidos dos seus hospedeiros intermediários, suíno e bovino, e acidentalmente, né, quando, né, o homem ele se alimenta então de proglótides grávidas, ele também pode se tornar o hospedeiro, como se fosse hospedeiro intermediário e apresentar cisticercose acidentalmente, então, no indivíduo, no homem. Isso com a ingestão acidental dos ovos da Taenia sólio. Aqui a gente tem uma outra espécie, o Echinococcus granulosus. O verme adulto aqui ele vai ser um pouco menor que as solitárias. Intestino delgado de canídeos, cão, lobo, raposa, que vão ser os hospedeiros definitivos. Eles vão formar o cisto hidático, que vai ser o cisticerco. Eles vão formar aí no fígado, pulmão de ovinos, caprinos, bovinos, suínos, macacos e no homem. Então, nesse caso aqui, o homem vai ser o hospedeiro intermediário. Nesse caso, quando apresentar o Echinococcus granulosus. O verme adulto mede cerca de 5 a 9 milímetros. É o menor cestoide da importância médica. Ele vai possuir o escólex globuloso, com 4 ventosas e um rosto com dupla fileira de acúlios, apenas. Apresentam 3 proglótides contendo aí de 500 a 800 ovos, que a primeira proglótide aqui é pequenininha, próxima à cabeça, e essas outras duas aqui. Os ovos apresentam embrióforo espesso e embrião hexacanto também, que vai ter esses 6 acúlios. 6 acúlios. O cisto hidático aqui, a hidátide, é uma estrutura vesicular formada pela larva no hospedeiro intermediário. E o cisto cresce de 1 a 5 centímetros por ano, podendo chegar até 20 centímetros de diâmetro. E aí, dependendo disso aqui, pode causar a morte, né? Dependendo
onde ele esteja localizado no homem. A morfologia do verme adulto, então, aqui, o escólex, aí a proglótide pequenininha aqui, proglótide madura e a proglótide grávida, que vai ser a maior aí, onde ela vai ser liberada. A larva, ou cisto hidático, ou também chamado de hidátide, ela vai ter, então, a membrana que vai proteger aqui, né, a parte do cisto hidático. E aí eles vão liberando aqui os brotamentos, vai crescendo, né, ele vai formando uma cápsula dentro, vai liberando aqui os protoescólex, e aí ele vai formar aqui a parte do cisto, então, formando, né, esses cistos dentro dos órgãos dos hospedeiros. Nesse caso aqui, a gente está vendo aí múltiplos cistos hidáticos no fígado de um bovino, né? Então, cada parte branquinha dessa aqui foi um cisto formado aí dentro do organismo. Mecanismos de transição. O cão se infecta ingerindo vísceras dos hospedeiros intermediários contendo cisto hidático, né? Então, matou-se lá um ovino, bovino, e deu as vísceras cruas aí pro animal. E aí aqui dentro dele, então, eles vão se infectar ingerindo os ovos. E aí eles vão, dentro do intestino deles, né, vai ocorrer, então, crescimento, reprodução sexuada, liberação dos ovos. Esses ovos, eles vão acidentalmente, né, chegar aí, serem ingeridos aí pelos cães, pelos hospedeiros intermediários, podendo ser o homem, né? Ou aqui, por exemplo, nesse caso aqui, um ovino. E aí eles vão não ficar no sistema digestivo, né? Mas vão, por exemplo, para o fígado, vão passar para o sangue, fígado, e aí lá no fígado, novamente, os cães se alimentam das vísceras e o ciclo continua. Então aqui a gente tem novamente a explicação do ciclo, né? Então, hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, e a gente tem acidentalmente aqui o homem também ingerindo os ovos embrionados, né? Sendo acidentalmente aí também o hospedeiro da hidatidose. E a gente tem também aqui o Diphyllobothrium espécie, que é a taenia do peixe, que é um agente etiológico da difilobotríase, que é um dos maiores parasitas intestinais do homem, pode chegar a 10 metros de comprimento e 3.000 proglótides. Espécies mais frequentes que parasitam o homem, aqui o Diphyllobothrium pacificum. Esses aqui estão em peixes de água doce ou mistas, e esse outro em peixes de água salgada. A transmissão para o homem vai ser ingestão de peixes crus ou mal cozidos. Quem gosta aí de comer comida japonesa, sushi, sashimi, contendo as formas larvárias infectantes. O período de incubação vai ser de 5 a 6 semanas. Aqui a gente tem o ciclo, então, onde o homem vai ser o hospedeiro definitivo. Dentro dele, então, vai ocorrer a reprodução sexuada. Vai liberar as proglótides grávidas aí com os ovos. Esses ovos eles vão chegar à água, né, de forma embrionária. Vai ter 2 hospedeiros intermediários. Então, os primeiros aqui, os crustáceos. Os peixes se alimentam desses crustáceos e, consequentemente, né, a gente vai se alimentar dos peixes. E, novamente, então, vai ter o crescimento e reprodução sexuada no intestino e o ciclo continua. Então, pessoal, a gente fica aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os nematóides. Tá? Abraço, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.